O que é a oração para você? O que é a oração para você? Muitos vão dizer assim: oração é uma conversa com Deus. Ou oração é uma conversa. Ok, é uma boa resposta. É o que a gente aprendeu na escola dominical, não é? Lá no catecismo. Oração é uma conversa com Deus. Mas conversar, eu converso com qualquer pessoa. Então, a oração para nós, ela precisa ser mais do que isso, sabe? Hoje eu parei para refletir a respeito disso. A oração é o momento em que eu estou me conectando com o Criador do universo. Então não é uma simples conversa. Quando eu converso com alguém, quando eu converso com uma pessoa, eu tenho uma expectativa em relação àquela pessoa. Eu penso comigo, essa pessoa tem uma experiência de vida, essa pessoa tem uma visão do mundo, ela foi criada dentro de um contexto, então ela tem algumas coisas a me agregar, a acrescentar na minha vida, mas numa perspectiva limitada. Porque nenhum ser humano é superior ao outro. Pode haver pessoas que estudaram mais do que você, leram mais do que você, se aprofundaram em algum tema específico e por isso elas sabem falar mais a respeito desse tema do que você. E aí quando eu vou conversar com essas pessoas, eu sou edificado, né? Mas até um certo limite, é isso que eu quero explicar para você. A oração é quando eu vou conversar com Deus, é quando eu vou falar com aquele que me criou, que me conhece mais profundamente do que eu mesmo. Deus me conhece mais do que a mim mesmo. Deus me conhece mais do que a minha mãe, que me gerou, que me amamentou, mais do que a minha esposa, que convive comigo há quase 40 anos. São 35 anos de casado, vamos fazer 36 no final do ano. E fora os 3 anos e meio de namoro e noivado. Então são quase 40 anos de convivência. A minha esposa me conhece bastante. Ela já viu momentos bons, momentos ótimos e momentos maus na minha vida. E Deus? Qual a expectativa que é gerada no meu coração quando eu vou conversar com alguém que me criou, que me gerou de forma literal, que esteve comigo no ventre da minha mãe? Entende isso? Então, eu não posso dizer que a oração é uma simples conversa. É uma conversa no nosso entendimento do que é uma conversa, mas é uma conversa com um ser, assim, maior do que tudo e que pode responder às questões mais íntimas que eu carrego dentro de mim. Muitas vezes você que está me ouvindo pode estar sendo dominado por alguns sentimentos como a tristeza, a ansiedade, a dor por ter perdido alguém, a dor por ter experimentado uma decepção na sua vida, seja na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Então, quando você conversa com Deus, Deus já sabe de todas essas coisas. E Ele tem as respostas certas que nós ansiamos ouvir. Deus tem respostas para o meu coração e para o seu coração. Por isso,
não faça da oração uma simples conversa. Ela é uma conversa sim, mas uma conversa profunda. Por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, disse o seguinte: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em segredo. Então seu pai, que vê no segredo, o recompensará. Olha que coisa tremenda. A oração para Jesus é um momento de intimidade. Por isso ele nos diz, quando você for orar, quando você for falar com o Pai, vá para o seu quarto e feche a porta. Sabe aquelas conversas sérias que nós muitas vezes temos com as pessoas? Aquelas conversas pesadas. O que você faz quando vai ter uma conversa dessa? Você se assenta com a pessoa e você diz, ou ela diz, fecha a porta. Não é isso? Fecha a porta. Porque esse é um assunto entre nós dois. Essa é uma conversa nossa. Eu não quero que outras pessoas participem desse momento. Eu não quero que outras vozes estejam interrompendo esse momento aqui entre nós. Jesus disse, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em segredo. Esse fechar a porta, para nós nos dias de hoje, nessa era digital, nessa era tecnológica, o fechar a porta pode significar para nós ter que nos desconectarmos, desligar os nossos aparelhos, cortar o nosso sinal de Wi-Fi, desativar as notificações. Há quanto tempo você não faz uma oração assim? Aquela oração onde você entra para dentro do quarto, tranca a porta. Jesus está falando aqui, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em segredo. O Pai está em segredo. Ele vê em segredo, ele ouve em segredo. E segundo Jesus, quando nós fazemos isso, quando nós dedicamos esse tempo de intimidade com Deus, quando nós paramos, não somente para falar com Deus, mas para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes a oração é assim, não é? A gente fala, e quando Deus quer falar com a gente, nós já olhamos para o relógio e já saímos ali daquele ambiente, e aí é como se a gente deixasse Deus no vácuo, sabe? Deus, Ele fala conosco, irmãos. Ah, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, quando você está em oração, quando você está buscando a Deus, a sua voz interior, que às vezes a gente confunde com a voz da nossa consciência, é Deus falando conosco. Presta atenção nisso. Para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e que receberam o Espírito Santo no seu coração, a sua voz interior muitas vezes é a voz de Deus. Saiba discernir isso. Sabe quando você tem assim um vislumbre, uma direção, uma indicação de algo e você vai lá e faz e a coisa dá certo? É Deus falando com você. É Deus falando com você. Então receba isso no seu coração. Fale com o Pai em secreto. E não fale como se fosse uma conversa qualquer.
crie as maiores expectativas quando você for orar. Porque Deus conhece a sua vida, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe tudo que você tem passado. Ele é contigo. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.